Graça e paz, alunos. Vamos dar início à aula 2 de Missiologia. Na aula 1 nós começamos a ver o plano redentor de Deus através da criação, desde Gênesis, passando por toda a história do povo de Israel. E hoje a gente vai dar continuidade a essas bases bíblicas na nossa aula 2. Então Israel se formou como nação. Nós vimos isso quando Israel sai do Egito, vai para a Terra Prometida, apesar de passar 40 anos peregrinando por causa da sua desobediência, mas ela vai ser estabelecida como uma nação. E qual o objetivo? Deus chamou Israel com o objetivo para que ela fosse bênção para as outras nações. O plano de Deus nunca foi exclusivista para a nação de Israel. Eu vou chamar a nação de Israel, vou escolher esse povo e o meu plano salvífico vai ser só para eles. Não. A intenção de Deus de chamar Israel sempre foi para que ela abençoasse outras nações. O plano de Deus sempre foi alcançar outras nações. Mas a relação de Israel com Deus, quando a gente estuda toda a história, desde que é chamado Abraão, vem os patriarcas, quando Israel vai para o Egito e depois é escravo no Egito e lá Moisés vai e a liberta do cativeiro, sempre foi alternada entre a obediência e a desobediência. Está bem claro nos textos bíblicos. E uma das coisas mais frequentes de Israel foi a tentação em relação às culturas cananitas. Então, a relação que foi permeada pelo sincretismo religioso ou isolamento total de não levar o Deus verdadeiro, a adoração ao Deus verdadeiro a outras nações, achando-se que era abençoada e exclusiva de Deus, ou no sincretismo, que foi através da adoração dos deuses pagãos. No tempo da conquista de Canaã, Israel era uma liga tribal. Eles eram governados por juízes. Os juízes eram pessoas geralmente carismáticas e representavam bem essa teocracia de Israel, que era um governo, que o governante maior era Deus, Yahvé. E a monarquia de Israel então veio, como a gente viu no final da última aula, da primeira aula, os filisteus então passam a ameaçar Israel. E aí vai forçar Israel a ter uma monarquia e estabelecer um estado pleno e territorial. Então Israel não será mais uma nação tribal. E ela pede a Deus um rei, Deus manda Saul. Saul vai ser um exemplo péssimo e negativo da monarquia. E Deus permite que Saul seja ungido rei, porque era de acordo com o que o povo pediu. O povo queria um rei, bem representado, tanto fisicamente, como Saul era um guerreiro, todas essas características que empolgavam o povo. Saul não dá certo, e Deus então vai e manda ungir um outro rei, que seria Davi. E aí Deus então vai dar um recado bem claro a Israel. Agora eu vou escolher do meu jeito, não mais do jeito que os homens pediram. E Davi então exemplificava os aspectos bons e benéficos da monarquia. Não a instituição, também, mas a família. E o que acontece com Salomão? Salomão é o primeiro rei dinástico, familiar, Ou seja, Davi não tinha parentesco sanguíneo com Saul. Salomão, sim, já era o filho de Davi. E aí passa-se então a estabelecer uma dinastia davídica, Vem Salomão, depois de Salomão a gente sabe que vai haver a divisão do reino, mas que continua sendo essa liderança dinástica.
Os reinos de Saul, Davi e Salomão, tá? Estão aí no slide, as dimensões deles, quais foram, dimensões geográficas. Vem aí os profetas, né? Então a gente vê a atuação dos profetas. Eles eram enviados por Deus para apresentar a sua mensagem. E podia ser uma mensagem de julgamento ou uma promessa de misericórdia, dependendo das atitudes do povo de Israel. O tom de salvação ganhou cada vez mais força e destaque nos profetas mais recentes. E a mensagem dos profetas era também de esperança e continha uma promessa de misericórdia e salvação. E aí a gente encontra o papel das profecias messiânicas, tá? Que já anunciam a vinda do Messias, não é? Que seria o verdadeiro, não é, Salvador tanto do povo de Israel como da humanidade, já que o plano não era só para a nação de Israel. Então os profetas vão ter esse papel muito importante na história de Israel e nós temos então tanto profecias, muitas profecias messiânicas, como também nós teremos salmos, não é, messiânicos escritos por Davi e por outros autores que vão tratar dessas promessas da vinda do Messias. Deus é quem controla a história. Ele abençoa e julga Israel e também as nações que ali se relacionaram com Israel. A missão de Deus, isso a gente tem que ter bem presente em nossa mente, nosso coração, não se realiza no céu. A missão de Deus é na terra, onde o povo a ser alcançado está aqui, tá? A revelação de Deus não é apenas para o passado ou para um futuro distante ou para um plano espiritual extraterrestre. A revelação de Deus é para aqui, para os que estão habitando aqui a terra. E Deus, então, se revela para nós através do nosso contexto histórico. E o que é que Deus exige da gente? O trabalho delicado, mas necessário de discernir os indícios da atuação de Deus entre nós. Então, nós temos que responder fielmente como povo de Deus a esse chamado missionário. E que chamado é esse, né? E aí eu deixo uma pergunta agora para a nossa reflexão. A igreja nunca pode ser autossuficiente, autoconfiante em relação aos seus programas. Nós poderemos elaborar muitos programas evangelísticos baseados na Bíblia, nos modelos bíblicos, nos modelos da história de missões, mas nós temos sempre que fazer uma pergunta assim: até que ponto estamos em harmonia com a missão de Deus para tal contexto? Que contexto eu estou inserido? A missão de Deus para mim, para a minha vida, qual é? Não é? Será que eu estou seguindo a ordem de Deus, os caminhos de Deus de maneira correta? Nós temos que refletir. Então, o Messias, a vinda do Messias. O termo Messias em aramaico significa ungido. E essa palavra vai aparecer umas 40 vezes no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos, como eu já falei, que há vários salmos messiânicos, e aí também em 1 e 2 Samuel. Geralmente esse termo Messias denota o rei de Israel, segundo está lá em 2 Samuel 1,16. O conceito de Messias era intimamente ligado à ideia do remanescente e contribuía mais ainda para a esperança profética de salvação. Essa esperança foi que manteve o remanescente fiel em Israel. Quando o reino do sul, Judá, é levado, né, chamado reino de Judá, é levado cativo à Babilônia, o que vai manter a esperança daquele povo numa nação estrangeira, naquele remanescente que não se misturou, né, com a cultura daquele povo estrangeiro, é a esperança da vinda do Messias. Então, o Velho Testamento é permeado, sim, por essa esperança na vida profética, né? Na esperança profética de salvação que seria estabelecida através da vinda do Messias. O Messias e o rei Davi.
A figura messiânica ela é associada principalmente com a ideia do rei, especificamente com a casa de Davi. Então, essa esperança messiânica, a glorificação de Davi na promessa dada através do profeta Natã, contribuiu mais ainda para o desenvolvimento da ideia. A profecia está lá em 2 Samuel 7, de 12 a 15. Então, a figura messiânica intimamente associada e ligada com a casa de Davi, com a dinastia do rei Davi. E qual é essa promessa messiânica? Nos profetas, grande número de passagens messiânicas fazem a ligação com a dinastia real davídica. Então, na aula que vocês vão receber no slide, tem todos os textos. Mas nós temos aí Isaías, vários textos, Amós, Oséias 2,5, Jeremias, Ezequiel. E este filho de Davi, que é relatado, que é mencionado nos profetas, será o rei ungido, o Messias. E, portanto, há uma base para entender as esperanças nele como sendo esperanças messiânicas. Então, o Redentor, o Salvador, que irá libertar o povo de Israel, é este Messias citado e aguardado no Velho Testamento. O reino de Deus nos evangelhos. Os escritores escreveram obras contextualizadas com enfoques específicos. O reino de Deus, nos ensinos de Jesus e na pessoa de Jesus. Jesus ensinou sobre esse reino, o personificou e o exemplificou. Então, Jesus veio para o estabelecimento desse reino de Deus aqui na terra. Nos ensinos de Jesus, ele vai dizer o seguinte, vai ser bem claro: toda a lei está subordinada ao mandamento maior, que é o amor. Não adianta cumprir a lei sem amor. O Deus que vem reinar é um Deus de compaixão esmagadora, mas também de justiça. O ensino de Jesus a respeito da reconciliação e do perdão reflete a sua experiência de Deus. A oração dominical, o Pai Nosso, liga o perdão divino à reconciliação humana. É uma oração completa, na verdade. Na pessoa de Jesus, né? O teólogo Orlando Costas afirmou que Jesus não era somente o arauto do reino, como também a sua personificação. Orígenes de Alexandria sustentou mais enfaticamente ainda: Jesus mesmo é o próprio reino. Então, Jesus é este estabelecimento do reino de Deus, é a personificação do reino de Deus. Quais são os sinais desse reino aqui? Alguns sinais bíblicos que nós temos nos textos. 35 milagres atribuídos a Jesus nos evangelhos. Jesus não só pregou a chegada do reino de Deus, como também demonstrou através da cura, da expulsão de demônios, de outros milagres, que ele era o Filho de Deus. Os sinais também estão ligados à fé. Jesus se manifesta como Salvador para os que creem. Tá? E a fé se baseava em um encontro pessoal com Deus. Está lá em Mateus 8:10. Então, todas as pessoas precisam ter um encontro pessoal com Deus. Este é o enfoque da missão do reino de Deus. E essas pessoas só poderão ter este contato, este encontro pessoal com Jesus, se elas souberem que Jesus veio, que Deus estabeleceu um plano redentor e que o ápice desse plano é o estabelecimento do reino de Deus através de Jesus Cristo. No livro de Atos, a gente registra a história do nascimento da igreja no dia de Pentecostes. É uma história teórico-missiológica que poderia ser chamada de Atos do Espírito Santo. Lá tem os relatos da conversão de Paulo, 3 sermões de Pedro, 1 de Estevão e 6 sermões de Paulo. Então, nós temos relatos aí importantíssimos. É um livro missiológico, é o ápice, né, da missão através da igreja.
A mensagem de salvação lá em Atos inclui um convite para se arrepender e crer no Jesus ressurreto, como o Messias prometido e o reino de Deus. Há 3 temas essenciais da missão de Jesus e da igreja, que são destacados em Atos, também em Lucas. A oração tem que estar presente, o testemunho tem que estar presente e o Espírito Santo. Então, são 3 temas essenciais da missão de Jesus que são destacados lá em Atos. Jesus orava, Jesus dava o seu testemunho e o Espírito Santo atuava. Em Atos 1:8, nós temos a chamada Grande Comissão, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos essa ordem dada por Jesus. E o que nós podemos tirar desta ordem? Não há missão sem o poder do Espírito. Por isso Jesus faz a promessa. Não podemos fazer missão, a obra missionária, sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito quem envia e capacita os cristãos a viver, a proclamar o Evangelho. Não são nossas ambições, não são nossas convicções pessoais de que temos uma boa oratória, que conhecemos a Bíblia profundamente, mas quem nos capacita para conhecer profundamente a teologia, a missiologia, os fundamentos bíblicos e teológicos da missão é o Espírito Santo. É Ele quem vai conosco, é Ele quem convence as pessoas a aceitarem a Jesus, a aceitarem esse plano redentor e salvador. Como era marcada a vida da primeira comunidade cristã, dos primeiros convertidos, pela oração, pela partilha, pelo ensino, pela união, pelo louvor e pelo serviço diaconal, que resulta em crescimento. Era um modelo bonito. Perfeito? Não, porque não existem modelos perfeitos de igrejas. Todas têm suas qualidades, mas também suas falhas. Mas é um modelo a ser observado, porque as pessoas pregavam o evangelho, os primeiros cristãos oravam juntos, partilhavam, já que viviam de maneira perseguida, muitos perdiam os trabalhos, os empregos, ensinavam, discipulavam e também cuidavam daqueles que não tinham, muitas vezes, o que comer, o que vestir, onde morar. Lucas, então, lá no livro de Atos, provavelmente escrito por Lucas, ele conclui Atos dos Apóstolos com Paulo na prisão domiciliar em Roma, pregando o evangelho livremente. Está lá em Atos 28, 30 a 31. Roma representa um alvo importante na peregrinação missionária de Paulo e da igreja, e também um novo ponto de partida, porque era o centro do poder do Império Romano. E ali, com o testemunho perseverante dos cristãos e cristãs que seguiram o exemplo de Paulo e dos demais apóstolos, em poucos séculos Roma se tornou o centro da igreja. Então, Atos é uma chave para entender o tema desse documentário missionário e para seguir seu movimento geográfico, e que tem um significado muito importante, missiológico. Então, Jesus ele promete que o nascimento e a missão da igreja se dará através do poder da descida do Espírito Santo. E Jesus, então, capacitou seus discípulos para continuar a missão. E capacitará, e tem capacitado a igreja para dar continuidade ao trabalho dos discípulos. Esta é a missão não muda, ela é a mesma. Temos que levar o plano redentor de Deus, através de Jesus Cristo, com a atuação do Espírito Santo a todos os povos da terra. Assim nós encerramos a nossa segunda aula com os fundamentos bíblicos, teológicos da missão, da missiologia. Até a próxima aula, quando nós vamos estudar sobre movimentos missionários na história da igreja.